Estamos ao vivo, né? Doutor Flávio, o senhor me escuta? Doutor Flávio? Daqui eu consigo ver. Acho que ele está na frente do computador aí. Você explica que está ao vivo, na live, está na guardando, não sei o que, então isso compartilhar. Nós estamos ao vivo aqui dos estúdios da TV Única, aguardando o delegado Flávio Stringueta para uma live para a gente tratar sobre vários assuntos, inclusive em relação a essa briga judicial que ele está tendo com o Ministério Público Estadual. Então, em instantes, estamos aguardando que o delegado aceite o nosso convite para darmos início a mais uma live aqui pela TV Única, do site Única News. Então, pedimos a todos uma pequena compreensão que logo, logo, o doutor Stringueta deve entrar ao vivo com a gente e vamos discutir vários assuntos, não só a essa questão do Ministério Público, mas também em relação à sua carreira profissional, à atuação da Polícia Civil no estado de Mato Grosso. Nós pretendemos fazer uma boa abordagem em relação aos trabalhos que o doutor Flávio Stringueta vem desenvolvendo nesse longo tempo de carreira que ele tem. Então, estamos aguardando alguns instantes para podermos começar essa live, essa entrevista, que eu pretendo levar de uma forma bem tranquila, de uma forma não formal, né? Para ser bem redundante, de uma forma não formal, para que a gente possa extrair o máximo de informações necessárias e bacanas para o leitor, para o internauta do site Única News. Eu só estou aguardando aparecer ele ali. Será que é aquele lá, Roger? Aquele vermelhinho que está lá embaixo? Será que é ele que está lá embaixo? Com o vermelhinho ali, ó. Recusou, apareceu. Recusado. Doutor Flávio, eu preciso que o senhor aceite o convite que nós mandamos para que a gente possa entrar os dois ao vivo para essa entrevista, ok? Qualquer pessoa pode solicitar para participar. A gente aqui já ninguém. Ele sair da live, entrar de novo, e pedir para participar.
Doutor Flávio, boa tarde. Doutor Flávio, o senhor me escuta? Oi? Oi, doutor Flávio, o senhor está me ouvindo bem? Não estou ouvindo, não. Eu preciso de um fone de ouvido, é isso? Isso, o senhor precisa de um fone de ouvido aí também para acompanhar a live. Só colocando o fone, o senhor vai escutar bem. Eu vou procurar aqui, só um minutinho. Ok. Bom, pelo menos ele escutou alguma coisa. Que eu não escuto porque você está equipado com fone, né? Por isso que eu te falei. Que não vai sair do fone, porque ele vai sair pelo celular. Eu escutar ele falar. Na transmissão fica delay. Dá delay? Nós já temos 13 pessoas, 14 pessoas agora acompanhando a live do Única News. Só estamos fazendo os nossos ajustes técnicos para darmos início à entrevista com o Dr. Flávio Stringetta, delegado muito conhecido em todo o Mato Grosso. Tem um grande trabalho, uma atuação enorme em todo o estado, principalmente em relação a investigações como roubos a bancos, ataques a caixas eletrônicos, sequestros, roubos e furtos de defensivos agrícolas e outros crimes de alta complexibilidade que o Dr. Flávio ele já atua há tanto tempo aqui no nosso estado. Então estamos só aguardando o Dr. Flávio arrumar um fone de ouvido ali para a gente começar a nossa entrevista. Eu achei um aqui Bluetooth, deixa eu ver se funciona. Beleza. Eu também estou com um desse também, um Bluetooth. Está funcionando bem aqui. Tá tudo certo, Bruno? Tá, só estou esperando ele testar o fone lá. Parece que caiu lá a internet dele. Oi? Oi, doutor Flávio? Oi? Alô? O senhor está me ouvindo bem agora? O senhor me ouve bem? Ah, O senhor está agora me ouvindo bem? Agora sim deu certo? ouvindo, sim. Deu certo, né? Isso, é só questão Correto. de ajuste técnico. Depois de ajustada, a coisa vai bem, né? Eu não estava tão preparado assim. Isso, mas é tranquilo. A nossa intenção é justamente fazer uma entrevista informal, tranquila, na verdade um bate-papo, né? Que essa é a proposta da live hoje em dia. Não temos mais aquela formalidade da televisão, então nós podemos conversar de forma tranquila e até mesmo fazer alguns ajustes técnicos ao vivo, né? Doutor Flávio, seja muito bem-vindo à TV Única, do site Única News. Nós pretendemos, nesta tarde de terça-feira, dia 27 de abril, abordar com o senhor vários temas, alguns temas polêmicos até, que caíram no noticiário, todos ficaram sabendo, em relação a uma certa rusga, digamos assim, ou então uma briga judicial entre o senhor e o Ministério Público, e também as suas ações à frente
da Polícia Civil, de tanto tempo que o senhor já atua aqui em Mato Grosso, e é um delegado muito conhecido, muito respeitado e muito querido até por várias pessoas, porque sabem do seu profissionalismo, conhecem a sua carreira, a sua história e o respeitam por conta disso. Então, se o senhor me permitir, eu quero fazer uma breve apresentação do senhor e logo já passo para as suas considerações iniciais, correto? Correto. Então, hoje nós estamos começando aqui a primeira live deste mês, de abril, com o delegado Flávio Stringheta, que inundou as páginas de sites e jornais recentemente, após ser exonerado da gerência de combate ao crime organizado, mais conhecida como GCCO, da Polícia Civil de Mato Grosso. A demissão do cargo de gerente teria sido uma retaliação a um artigo que ele, o Dr. Flávio, escreveu criticando uma compra milionária de celulares pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Depois dessa demissão, o que seria apenas um artigo virou uma série, inclusive até divulgado aqui no site Única News. Flávio Stringheta agora está no comando da 2ª Delegacia do bairro Carumbé, o CISC Planalto, voltando às suas origens na Polícia Civil. Com perfil operacional, Stringheta esteve à frente de investigações como roubos a bancos, ataques a caixas eletrônicos, sequestros, roubos e furtos de defensivos agrícolas e outros crimes de alta complexidade, que todos eles, na maioria dos seus casos, foram resolvidos por intermédio da atuação do delegado. Stringheta, seja muito bem-vindo à TV Única e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo nessa tarde. Obrigado também pelo convite. É com muita honra que eu aceitei e espero conseguir responder a contento todas as perguntas. Perfeito, eu tenho certeza disso. Então, vamos já para a primeira pergunta, então, que foi preparado pela nossa editoria e também colhemos algumas informações com pessoas interessadas no assunto. Então, nós pretendemos fazer um bate-papo bacana em relação a todos esses temas, né? Doutor Flávio, frente à GCCO, o senhor teve bons resultados, como redução de roubos a instituições bancárias e também um trabalho expressivo contra facções criminosas. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa longa passagem à frente dessa gerência. Como que foi essa experiência à frente da GCCO? De fato, eu iniciei na gerência de combate ao crime organizado em maio de 2011. Naquela época, a incidência de crimes contra instituições financeiras, como o Novo Cangaço e os ataques a caixas eletrônicas, eram muito grandes. Nós chegamos a registrar 12 Novo Cangaço em um ano apenas, na média de um por mês. E os ataques a caixas eletrônicas passavam de 130 por ano. Sim. E nós tínhamos assim uma repercussão social muito negativa, né? Como são crimes cometidos com violência, com explosões, com uma certa agressividade, a sociedade se via temerosa em cada ocorrência. E nós conseguimos, através de várias investigações, identificar todas as organizações criminosas que atuavam aqui no estado. Também, com a ajuda da Polícia Militar, principalmente do BOP, acabamos espantando esses criminosos aqui do nosso estado, ou pelo menos acabamos, através de investigações, prisões e condenações, demonstrando que aqui não é o local para cometimento de crimes, principalmente de Novo Cangaço. O último crime de Novo Cangaço que tivemos aqui foi em 2013, na cidade de Vila Rica. E hoje os ataques a caixas eletrônicas estão na casa de 20 por ano. Ou seja, são números, uma redução bem expressiva e números até aceitáveis dentro de um estado como o nosso. Doutor, esse sistema de Novo Cangaço foi até, de certa forma, um novo modelo implantado pelos bandidos, pelos marginais fora da lei.
como que o senhor, quanto tempo o senhor levou para poder descobrir a fórmula dessa ação criminosa e de que forma efetiva o senhor começou a ter um resultado positivo em relação a esse combate? O novo cangaço é um crime em que os criminosos se expõem, eles se mostram. No momento em que eles estão agindo, eles estão expostos a filmagens, a análises, principalmente policiais. E você acaba identificando características em cada grupo de criminosos. E dava para saber, deu para a gente levantar exatamente qual que era o grupo criminoso que atuou em cada cidade do estado. Isso facilitou a nossa ação policial, as investigações e as conclusões. Quando descobrimos a identidade de um deles, você relacionava com outros fatos que cometidos por eles daquela mesma forma. Então, acabou ficando mais fácil você baratar as quadrilhas e colocá-los atrás das grades. Sim. Doutor, e essa mudança da GCCO para a Delegacia do Carumbé foi de fato motivada pelos seus posicionamentos contra as ações do Ministério Público Estadual? Foi sim. Só vou fazer uma correção, eu não sou o chefe hoje aqui da 2ª DP. Eu estou num cartório como delegado adjunto. Delegado adjunto. Adjunto. Nós temos um titular aqui e eu sou um dos adjuntos. Sim. Quando aconteceu a publicação do primeiro artigo, em que eu, Flávio Stringheta, como contribuinte, como pagador de impostos, como cidadão, se manifestou contrário às benesses, mostrou a sua indignação com aquisições de smartphones caríssimos em um momento tão complicado para a sociedade, demonstrando insensibilidade por parte do Ministério Público. E ao final eu disse que quando o Ministério Público senta em sua própria imoralidade e aponta o dedo para as imoralidades das demais instituições, ele demonstra que é uma das instituições mais imorais que nós temos. Isso gerou, segundo o delegado-geral e o delegado-geral adjunto, poderia gerar um desconforto entre as instituições. E um dia depois da publicação desse artigo, eu fui exonerado do cargo de titular da Gerência de Combate ao Crime Organizado. Ou seja, ficou explícito, foi declarado para mim que era sim o artigo e que eles alegaram que não dava para desvincular o cidadão Flávio Stringheta do delegado, Flávio Stringheta titular da gerência, ou seja, que eu não poderia me manifestar nunca em público sobre situações de indignação social extrema, como nós vimos depois. Após a publicação do artigo, as manifestações de apoio, manifestações concordando com o que eu falei, foram unânimes. Eu não vi nenhuma que se portou contra. Então, a sociedade estava esperando alguém se manifestar, esse alguém acabou sendo eu. Eu fui a voz de muitos e, infelizmente, a diretoria da Polícia Civil não tolerou isso e cortou a minha cabeça, literalmente não, metaforicamente, e deu ela de bandeja para o Ministério Público. Doutor, como que era o seu relacionamento com o Ministério Público antes desses artigos? Já existia algum tipo de atrito, algum tipo de discordância ideológica? Nós sabemos muito bem que o Ministério Público trabalha várias e várias vezes junto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, desvendando casos, investigações, enfim. Como que era já o seu relacionamento com esses promotores?
Nunca tivemos problemas sérios, a não ser problemas de discordância, discordância de situações tanto institucionais como em investigações. Sim. E nem deveria haver nesse momento. Eles deveriam aceitar a crítica e tentar mudar de acordo com o que eles acham que deve. Eles estão se portando como alguém que coloca assim, como esse guri ousa falar de mim, como esse guri ousa falar da minha instituição. Uma questão de ousar, questão de demonstrar indignação. Sim. E deveria haver um aceite por parte deles, já que a sociedade em peso se manifestou a favor. Alguma coisa eles têm que entender que está errado ali. Sim. E depois as minhas manifestações seguintes foram também por conta de situações imorais que eles mesmos criaram. Então, os atritos que eu tive no passado com o Ministério Público foram, eu acredito que naturais, apenas eu é que tive coragem de enfrentá-los, né? E agora, por último, talvez eles entenderam que eu não devia ter ousado falar as verdades que eles não queriam ouvir. Doutor Flávio, essa reação por parte do Ministério Público desse enfrentamento é até natural. Era algo de se esperar pelo fato do peso do artigo que o senhor escreveu, intitulando até a instituição como imoral. Mas como que o senhor vê a posição da polícia, da PJC, no sentido de aceitar a pressão e pegar a sua cabeça que estava na bandeja e entregar para o Ministério Público? Como que o senhor viu a parte da Polícia Civil nesse caso? É uma demonstração de fraqueza da Polícia Civil. No dia que eu fui comunicado da minha saída, eu disse a eles que era um erro muito grande que eles cometiam, porque estavam demonstrando para a sociedade e para o Ministério Público que a Polícia Civil é pequena e provavelmente não vai ser mais do que isso durante muito tempo. De certa forma, até subserviente, né? Subserviente. E não porque tiravam o Flávio Springueta da GCPO, mas porque faziam aquilo com um delegado de polícia. Eu sempre lutei para termos uma polícia forte, coesa, respeitada pela sociedade, e naquele momento, com aquela decisão, as críticas da Polícia Civil foram unânimes também. A própria sociedade os chamou de covarde, né? Não ficou nada bom para a imagem da Polícia Civil. Mas como eles me explicaram, e eu não concordo com a motivação, mas eles disseram que eles não usaram essas palavras, mas eu vou resumir. Eles são reféns do Ministério Público. A Polícia Civil ela não tem autonomia financeira e ela depende para investimentos de termos de ajustamento de conduta, são os TAC. E quem firmam os TAC são os membros do Ministério Público. E por conta disso eles, vou usar palavras que já usaram, de forma covarde, resolveram precipitadamente me tirar da gerência de combate ao crime organizado antes de saberem se haveria alguma consequência negativa ou não por parte do artigo. Eu tenho absoluta certeza que não haveria. Haveria porque, por mais chateados que os membros do Ministério Público pudessem ficar, eles sabiam que eu estava falando em meu nome e não em nome da Polícia Judiciária Civil. Sim. Delegado, recentemente, o senhor se tornou réu por calúnia e difamação contra o Ministério Público, justamente por causa dos artigos publicados, né, falando da compra de celulares e regalias recebidas por membros da instituição. Em uma entrevista, quando o MP disse que o denunciaria, o senhor rebateu que gostaria de ser processado. O que muda agora pelo fato que o senhor se tornou réu nesse processo?
Foi no primeiro artigo, né? Eu nem esperei eles se manifestarem. Eu disse que gostaria, sim, de ser processado para demonstrar algumas das coisas que eu disse ali, né? Sim. E mesmo que eu não demonstre, não há crime no que eu falei. Eles falam de injúria, calúnia e difamação. Eu não citei nenhum membro do Ministério Público, né? E esses crimes são crimes personalistas. Você tem que atingir a pessoa, mas nem essa expressão, desculpem os que entendem de direito. É crime contra a honra de alguém, a honra subjetiva e a honra objetiva. E eu não falei de nenhum dos membros ali, eu disse da instituição. A instituição era imoral. É óbvio que a gente tem preocupação, porque ninguém gosta de responder processo, mas eu tenho convicção de que vou ser absolvido, e absolvido por falta de ilícito, porque o fato não é ilícito. No meio desse fato todo, doutor, em algum momento o governador Mauro Mendes se manifestou? Chegou a falar com o senhor ou com alguém da direção da polícia? Com a direção, eu não sei. Eu acredito que não. Que não houve pressão do governo. Eu apostaria que não houve. Sim. Mas comigo eu posso afirmar que não. Nós não temos um relacionamento tão próximo assim também. Sim. Bom, então ele ficou à distância, né? Se manteve à distância. Doutor Stringheta, o promotor Marcos Reginoldo, que moveu a ação, disse que seus posicionamentos seriam porque o senhor tem pretensão de ingressar na política e estaria atrás de holofotes. Essas são as palavras na época do doutor Marcos Reginoldo. O senhor deseja, de fato, concorrer nas eleições, pleiteia algum cargo público, ou isso são bravatas do promotor, são provocações? Como que o senhor viu essa declaração do doutor Marcos Reginoldo? Além dele, também, o Procurador-Geral de Justiça disse a mesma coisa. Eu fico me perguntando o que leva a essa constatação e o que muda se eu tivesse pretensões políticas. Eu escrever um artigo com verdades, com pretensão política ou não muda nada. Quais eram as minhas pretensões? Não muda o teor do artigo. Não sei nem por que ele colocou isso na ação, vai ver que é para encher linguiça ali, porque não sabia escrever mais e escreveu isso também. Então, eu digo para ele, a pretensão que eu tinha ou não diz respeito a ele e a ninguém. Eu sei da minha consciência que eu me expressei por indignação, estava indignado como cidadão e fui acompanhado pela imensa maioria da sociedade. Sim. E eu afirmo, eu não tenho pretensão política, não é a minha área de atuação. Eu sei ser delegado de polícia, eu sei ser policial, estou na polícia há quase 24 anos e é isso que eu sei fazer. Agora, vamos colocar, se eu tivesse pretensão política, eu tinha que guardar esses artigos para o ano que vem, eu acredito. Talvez o ano que vem nem vão lembrar mais desses embates, capaz do Flávio Stringheta já ter sido até esquecido. A não ser que o Ministério Público continue cometendo suas imoralidades aí, o que seria muito bom para quem tem pretensão política. E o senhor pretende, caso o senhor, com o faro de delegado que tem, encontrar alguma imoralidade por parte da instituição, o senhor pretende escrever um outro artigo, fazer uma nova denúncia? Como o senhor vai se comportar agora? Não, eu não tenho receio. Eu não tenho telhado de vidro. E se o meu telhado é de vidro, ele é bem grosso, é bem blindado. Então, não tenho medo de apontar as irregularidades que eu vejo nas outras instituições. Se o Ministério Público, como eu disse, ou qualquer outra instituição, Procuradoria, Tribunal de Contas, Assembleia, Governo, quem quer que seja, Prefeitura, se eu ver que cometeu alguma imoralidade ou ilegalidade, eu vejo que rende um artigo, não vou fazer. Eu fiz dias atrás um que não teve a mesma repercussão, falando sobre a minha preocupação com esse fechamento do comércio.
Sim, teve grande repercussão porque não gera polêmica, né? sim. Mas quando eu sinto vontade de escrever, eu vendo a motivação para escrever, vendo um roteiro bom, eu escrevo. Eu não tenho nada contra o MP. O MP que está indo na contramão do que a sociedade espera dele. Sim, sim. Agora, para a gente encerrar esse assunto, a gente mudar um pouquinho o foco da entrevista, o senhor, enquanto cidadão, enquanto profissional de quase 24 anos como delegado, o senhor se sentiu, como que eu posso dizer uma palavra que não seja deselegante? O senhor se sentiu rebaixado com toda essa situação, no sentido de ter sido retirado da titularidade da GCCO, terem colocado o senhor como adjunto. Primeiro o senhor ficou um tempinho afastado, né? Digamos assim, na geladeira. E aí agora o senhor foi para o Carumbé, lá para o Cisque Planalto, como adjunto. Como que o senhor, no seu íntimo, se sentiu com toda essa situação? Valeu a pena escrever esses artigos? Olha, eu não me arrependo de tê-los escrito, não. Mas eu confesso que, sim, eu me senti rebaixado. Eu senti que fui esfaqueado pelas costas, que eu levei um tiro amigo. A direção da polícia, todos eles são meus amigos, alguns mais próximos, outros nem tanto. O diretor, o delegado-geral e o delegado-geral adjunto eram amigos, bem amigos mesmo. O delegado-geral adjunto foi meu padrinho de casamento. Portanto, eu não vi a menor possibilidade de acontecer algo desse tipo, e nem da forma como aconteceu. Eu tive uns dias bem complicados emocionalmente, quando você recebe algo assim de pessoas que não são do seu relacionamento, é mais fácil de você aceitar, né? Mas quando vem de um lado amigo, fica mais complicado. E sim, eu fui rebaixado, sim, não há dúvida. A GCCO é uma das unidades de elite da Polícia Civil, e não há mais. E hoje eu estou na vala comum. Estou feliz aqui, não vou negar para você que eu não estou me dando bem, estou me dando bem. É uma delegacia importante, mas que não tem o mesmo peso da GCCO. Vou fazer o meu trabalho aqui com a mesma dedicação, mesmo comprometimento, e tentar atender a sociedade da mesma forma como se eu estivesse lá. Perfeito. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Eu quero discutir com o senhor o seguinte. O senhor foi um dos primeiros delegados a atuar no caso da Grampolândia Pantaneira, que investigou escutas ilegais no governo do estado de Mato Grosso. Hoje, depois de anos, o assunto segue praticamente sem definição. Como o senhor vê esse cenário? Dá a impressão que está tudo parado, né? Parece que foi tudo em vão, todo o trabalho que foi feito. Como o senhor vê a questão da Grampolândia Pantaneira hoje em dia, após tanto tempo? A Grampolândia Pantaneira, as investigações iam muito bem enquanto elas estavam aqui nas mãos também do Dr. Orlando Perry. Estava eu, Ana Cristina Feldman e o Dr. Orlando Perry. Naquela época, tudo andava muito rápido. As investigações eram bem mais céleres, né? O que acabou atrapalhando foi uma manobra jurídica do então governador, Pedro Taques, que logo após as prisões das pessoas próximas a ele, ao núcleo dele, provavelmente assustado com os rumos que a investigação estavam tendo naquele momento, ele se declarou suspeito também. Ele se declarou investigado e pediu ao STJ que avocasse as investigações. E o STJ assim o fez. E lá ficou parado. As investigações ficaram paradas, né? Durante quase 2 anos, nenhum papel foi acrescido a nenhuma das investigações. São vários inquéritos, né? E quando ela retornou para cá, você tem que retomar
as investigações, e isso não é a mesma coisa de você estar com ela nas mãos o tempo todo, né? Sim. A doutora Ana Cristina não está tendo o apoio necessário para atuar. Hoje sequer ela tem uma sala onde ela pode ouvir as pessoas, inquirir, interrogar. Ela fica na dependência de que colegas delegados emprestem salas e espaço para ela. E isso dificulta tudo, além das dificuldades normais de uma investigação tão grande como essa. Sem dúvida. Não é fácil você fazer a perícia de tudo que nós pedimos na época. Uma perícia hoje, ainda mais numa época como essa, ou qualquer outro pedido, demora muito mais para ser respondido do que era quando o atendimento era presencial. Sim. Até as manifestações judiciárias e ministeriais, né, do Ministério Público, são mais lentas. Já ouvi dizer aí que estão produzindo mais em home office. Eu tenho provas lá na GCCO que não. Sim. Que tá, aliás, podem até estar produzindo mais, mas que a demora está maior do que antes. Tá. Há uma lentidão evidente, né? Evidente, é tudo mais difícil, é tudo feito, fala-se que de forma online é mais rápido, mas não é não. Eu tive pedidos de prisões lá na GCCO feito em outubro, que só saiu em janeiro. Sim. Não vejo como você ter uma investigação eficiente com tamanha demora. Sim, sem dúvida. E por conta dessas investigações, houve até um episódio dentro de um supermercado que o senhor foi perseguido por um colega, né, o Dr. Roger Jarbas, que estava envolvido nesse esquema, né? Como que está esse processo aí, doutor? Como que foi aquele momento? Como que está hoje esse processo em relação a essa perseguição? Ele foi tenso. Foi um momento muito tenso, a primeira vez que a gente se viu frente a frente desde o início das investigações, né? Não foi Sim. nem desde a prisão dele. Mas só que ele forçou aquele encontro, né? Está bem evidente nos vídeos, e o Ministério Público, na época que analisou tudo, chegou a essa mesma conclusão, que ele forçou o encontro. Sim. A situação ali foi muito tensa, como eu disse. Ele queria me provocar, me xingou várias vezes, me chamou para a gente. Ele falava: vamos resolver essa situação que nem homem. Vamos marcar um local aí e tal, né? Então a provocação foi grande, eu consegui me controlar para não causar algo pior ali, né? Sim. E o processo ele já praticamente terminou. O Ministério Público ofereceu para ele uma suspensão condicional do processo. Ele tem que se apresentar em juízo durante um período aí, assinar um termo lá. Sim. E se ele fizer isso de forma correta, o processo não é extinto, né? Então está nesse pé a situação. Entendi. E por falar nesse assunto da Grampolândia e Pantaneira, o senhor lidou com várias investigações sobre crimes na periferia e também no alto escalão do Estado. Qual deles, doutor, é o mais difícil de lidar? Obviamente, com o do alto escalão, né? Você está mexendo com interesses muito grandes. Sim. E são pessoas muitas vezes blindadas. Sim. Costas quentes. E a retaliação. Né? Tem um conhecido. E as retaliações são maiores. Quando você prende um ladrão de banco, um chefe de facção criminosa, todo mundo vibra. Sim. Agora, quando você alcança pessoas do alto escalão, como nós chegamos na Grampolândia ao chefe, ex-secretário-chefe da Casa Civil,
ao ex-secretário de Segurança Pública, ao secretário de Justiça na época, né? Sim. A retaliação foi praticamente imediata. Na hora que a investigação saiu daqui, tanto eu quanto a Ana Cristina fomos colocados em unidades inexpressivas, né? Sim. Então não há reconhecimento pelo bom trabalho, né? O que há é uma retaliação por você ter descoberto a verdade que você não podia descobrir. Sim. Assim que funciona, né? Doutor, mudando um pouquinho de assunto novamente, nós vivenciamos um cenário de mulheres sendo mortas cada dia mais. A gente noticia muito aqui no Única News, muito feminicídio. Hoje mesmo, pela manhã, nós tivemos uma matéria de um camarada que matou a mulher e voltou para dormir tranquilamente. Estava deitado, dormindo. A polícia prendeu ele, estava dormindo. Então parece que sempre existiu esse crime. Nós sabemos que sempre existiu o feminicídio. Porém, a gente nota uma certa banalização. As pessoas não temem mais nada em relação a esse tipo de crime, né? E eu só acredito que as leis para casos de violência contra a mulher são suficientes aqui no Brasil? Não, eu acredito que nenhuma lei, nenhuma pena aqui no Brasil é suficiente para os crimes que são cometidos. Eu fico imaginando uma pessoa que comete um latrocínio ainda um dia voltar para a sociedade. Sim. Uma pessoa que comete um estupro com resultado morte um dia ser colocado em liberdade. Sim. Sequestro com resultado morte, feminicídio. Não, a gente tinha que criar situações em que alguns tipos de criminosos jamais voltassem à sociedade. Você Sim. identifica que essa pessoa é psicopata, que ela não tem nenhuma empatia pelo outro, que no caso do feminicídio é isso praticamente. Ela não aceita a rejeição e pensa só nela e mata outra pessoa, normalmente é assim. A pessoa não tinha nunca mais que voltar à sociedade. E Sim. ele é posto em liberdade, constitui outra família e provavelmente vai fazer de novo. E o que a gente vê é que é cultural aqui no Brasil o homem, o marido, se sentir superior à mulher. Sim. Ele ainda não se coloca em igualdade. E acaba acontecendo esses absurdos, essa violência desmedida. Eu vejo assim que ainda falta muito para o Brasil alcançar uma situação de excelência nesse tipo de situação. Sim. O senhor, enquanto profissional da polícia de tantos anos, como que o senhor vê esses mecanismos? Tornozeleira eletrônica e audiência de custódia, que é muito criticado pela sociedade, são coisas que a gente observa como se fosse um acessório, um adereço, algo tão natural que se tornou isso. E também as audiências de custódia, que caíram também na boca do povo de forma negativa. Né? É o famoso, a polícia prende, a justiça solta. Como que o senhor avalia esses dois mecanismos? Olha, deu uma cortada aí, eu só ouvi o da audiência de custódia. Qual foi o outro? A tornozeleira eletrônica tem funcionalidade? Como que o senhor vê isso? Tem que mudar muito, né? Sim. A tornozeleira eletrônica, ela só é utilizada pelo criminoso enquanto ele quer utilizar. Sim. Tem que ter algum mecanismo para avisar o setor de monitoramento que ele rompeu a tornozeleira, que ele não está com ela mais no seu corpo, né? Sim. E também quando ele desliga para cometer crimes, não há a redução, Parece que caiu um pouquinho o sinal ali do doutor Stringueta. Retornou. Isso. não há regressão do regime dele. Sim. Ou quando há, isso é muito demorado. E óbvio, tem que mudar muita coisa nisso daí. E outra, o que a gente vê no meio desse pessoal é que a tornozeleira eletrônica
sinal de status. Sim. Pessoa que tem hoje uma tornozeleira eletrônica, no meio desse povo menos voltado à legalidade, ele é visto como uma pessoa superior. Né? Sim. Eu não vejo, da forma como está hoje, que seja funcional. E quanto à audiência de custódia, o que a gente vê é que antigamente, antes da audiência de custódia, a vítima, quando via que o criminoso era preso, ela sabia que ia ficar pelo menos um tempo sem vê-lo nas ruas. Sim. Você imagina hoje um ladrão de residência, rouba uma residência ou furta, é preso em flagrante e no dia seguinte ele está passando em frente à mesma residência, tirando o carro da vítima. Isso gera insegurança, sim, para a vítima. Eu não vejo com bons olhos a audiência de custódia, ou pelo menos não como ela tem sido aplicada. Eu vejo que tem muita benevolência com os criminosos. E, principalmente os crimes que são cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Hoje, um dos crimes que mais causam instabilidade social é cometido sem violência e grave ameaça. É o crime de furto. A pessoa entra na sua residência quando você está trabalhando. Só quem já teve a sua residência invadida e você chegar à noite e descobrir que levaram os seus bens, é que sabe o trauma que isso causa, o desgosto que isso causa. E nenhum furtador é mantido preso. O estelionatário também, nenhum estelionatário é mantido preso. Falando em estelionato, doutor, eu fiquei sabendo aqui mais cedo na redação que parece que estão usando uma foto do senhor, um número para golpe de internet. É verdade isso? Eu tive essa ingrata informação hoje. Um amigo do Face entrou em contato comigo perguntando se era eu mesmo e se eu era aquela pessoa, né? Pedindo dinheiro. Mandou a foto. Ele foi vítima disso, né? Ele estava me mandando perguntando se eu era o delegado. Sim. Que estava naquela foto, que ele recebeu aquela foto e pediram de dinheiro, né? Como se fosse um acordo judicial para ele não ser processado, né? Sim. Aí eu já neguei, falei, não, o delegado não pode fazer esse tipo de acordo, né? Sim. Aí ele ficou chateado e tal, e eu peguei a foto, falei para ele que ia postar nas redes sociais para alertar. Sim. Não sou eu, aquela pessoa, a foto é minha, né? Sim. Mas não sou eu. O número não é o do senhor, né? Não é. E, como eu disse, isso não é atitude jurídica de um delegado, não é a função jurídica do delegado. As pessoas têm que tomar muito cuidado quando recebem esse tipo de proposta pelo telefone. Né? Sim, sem dúvida. Então já fica um alerta aí a todos os nossos internautas do Única News, que existe um número falso, existe uma fake usando a foto, se passando pelo Dr. Flávio Stringueta. Então fique bem atento na forma de conversar, na abordagem, no tipo de assunto. Como o delegado mesmo acabou de falar, existem algumas coisas no mundo jurídico que o delegado não faz, não compete a ele. Então, nesse momento, todo cuidado é pouco, né? Porque vira e mexe, estamos tendo números clonados, nome de pessoas sendo usadas pedindo dinheiro. Nesse caso, tem que querer influenciar no processo, né, doutor? Então é algo que a gente tem que ficar em alerta. Correto. Nós tivemos outras pessoas, outros delegados que tiveram seus perfis clonados também. Tivemos um secretário de Estado, antes de eu sair da GCCO, que eu investiguei. A ousadia desses criminosos tem tamanho. Sim. Então, na hora de você aceitar pagar alguma coisa, se tiver na dúvida, procure uma delegacia. Nós estamos mais preparados para descobrirmos se é golpe ou não. Sem dúvida. Doutor Flávio Stringueta, olha, muito obrigado pela entrevista. Já fazia dias que nós queríamos fazer essa live com o senhor, mas por conta de agenda
até por conta dessa pandemia que virou tudo de perna por o ar, né? Nós não conseguimos trazê-lo aqui, mesmo que de forma virtual, à TV Única. Mas, de qualquer forma, nesse momento, em nome da casa, em nome de toda a nossa equipe de jornalismo, queremos agradecer a atenção do senhor. Eu sei que, neste horário, o senhor tem muita coisa para fazer aí, existem muitas demandas policiais que o senhor tem que atender, e o senhor tirou um tempinho para poder falar aqui com a gente, falar com os nossos internautas. Então, nós agradecemos imensamente, parabenizamos o senhor pelo seu trabalho à frente da Polícia Civil como delegado, independente da posição que o senhor esteja. Pode estar na GCCO, como adjunto, qualquer lugar. Nós conhecemos a sua competência de anos, a sua responsabilidade, a sua seriedade à frente do seu trabalho. Então, muito obrigado pela atenção mais uma vez. E agora eu deixo a nossa live aberta para que o senhor possa fazer as suas considerações finais. Eu agradeço também a oportunidade e o espaço. Quero deixar claro que as minhas ações serão sempre voltadas ao interesse social, e o que eu quero hoje é deixar um estado melhor para a sociedade, para os meus filhos, netos, amigos, parentes, não só o nosso estado, como o Brasil. E que por isso que eu faço críticas, demonstro minhas indignações, e espero ter plantado uma sementinha aí para a sociedade ajudar a adubar e regar, e a gente juntos fazermos o nosso estado melhor, o nosso país melhor. Muito obrigado aí pelo espaço. Sem dúvida. É isso aí, é plantar a semente para que a gente possa mudar a cabeça da sociedade e a nossa cultura, que infelizmente ainda deixa muito a desejar. Doutor, muito obrigado mais uma vez. E a todos vocês que nos acompanharam nesta live, muito obrigado. Logo, logo estaremos de volta com uma ótima entrevista, como foi a de hoje, e nós vamos anunciar nos nossos canais, nos canais do Única News. Única News, a notícia mais perto de você.